Olá, começa agora mais uma edição do programa Páginas Vermelhas. O convidado de hoje é o economista e empresário Igor Lucena, que é diretor de investimentos do Grupo Corpus, mestre em economia pela UFC e doutorando em relações internacionais pela Universidade de Lisboa. Igor também é pesquisador nas áreas de desenvolvimento econômico, comércio internacional, macroeconomia, finanças internacionais, união econômica, teorias e escolas de pensamento econômico. Além da economia, o nosso entrevistado de hoje tem outra paixão, que é a cultura geek. Igor é um dos fundadores do Festival Sana, que ocorre há 20 anos aqui em Fortaleza. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Seja sempre bem-vindo à Casa TV Otimista. Muito obrigado, Tunay. É um prazer estar aqui. Igor, final de ano, nessa época nós da imprensa sempre costumamos convocar vocês economistas para fazer aquele velho exercício de futurologia sobre o que nos espera o ano seguinte, né? Mas esse ano as complicações são ainda maiores. Para cá, para o Brasil, nós temos o processo eleitoral que sempre dá aquela incerteza na economia, mais ainda esse que a gente prevê aí uma disputa bastante polarizada novamente, assim como nas últimas eleições presidenciais. No contexto mundial, temos também ainda uma recuperação de um contexto pandêmico, esse contexto que já está assombrando aí a Europa e a Ásia novamente, e temos também a urgência da mudança climática, né? Então, é uma combinação aí de muitos fatores, né? Qual é a análise que você faz para 2022? Bom, Tunay, do ponto de vista macroeconômico, é importante a gente falar sobre isso. O mundo está se reorganizando depois de um período de grande queda da economia, né? A gente teve os chamados lockdowns, ou a impossibilidade de atividade econômica, dado as medidas restritivas, que foi uma situação acertada do ponto de vista de vidas e também do ponto de vista econômico. Agora, ao contrário de outras épocas que nós tivemos, e aí quando eu falo crises complexas, eu falo de, acho que Segunda Guerra Mundial é uma comparação crível. A gente pode falar também da gripe espanhola. São eventos que realmente impactam o mundo. Historicamente, depois que ocorrem essas situações, você tem um crescimento econômico, o chamado um boom, né? Não é à toa que a geração que nasceu depois da Segunda Guerra, chamada os baby boomers, a economia toda global cresceu. E há uma comparação relativamente falsa. Havia uma expectativa que a gente viria ver um novo crescimento pujante econômico. Isso não está sendo tão visível, por dois motivos. O primeiro, porque hoje nós temos instrumentos econômicos que impediram uma grande queda. Aqui no Brasil, a nossa expectativa seria uma queda de mais de 10% na economia, enquanto a gente só teve 5%. Por que isso? Porque a gente teve auxílios emergenciais, né? A gente teve o Pronamp para as empresas, a gente teve o próprio auxílio emergencial. No planeta inteiro, bancos centrais entraram com a liquidez para salvar o sistema econômico financeiro, ou seja, uma grande expansão de crédito. E tudo isso teve um efeito positivo que fez com que o impacto econômico fosse muito menor do que efetivamente predito. Por outro lado, a retomada econômica não está sendo tão forte quanto se imagina. Por quê? Porque toda essa ajuda econômica que a gente viu, e principalmente do ponto de vista financeiro, nos trouxe um cenário inflacionário que ninguém via no mundo desenvolvido desde a década de 70. Então, quando a gente encontra Estados Unidos com índices de preços ao consumidor chegando a 6%, a Europa 3,5%, o próprio Japão saindo da deflação e o Brasil provavelmente com a inflação que vai chegar aí final do ano com cerca de 10%, significa que o crescimento pujante, em parte, vai ser impactado por uma alta onda inflacionária. E essa onda inflacionária diminui o crescimento, mas não significa que o retorno das atividades econômicas não vai ser positivo. O Brasil vai crescer provavelmente em volta de 4,5% a 5% esse ano. Lógico que isso não recupera toda a perca que nós tivemos, mas é um ponto positivo. Por outro lado, ano que vem é uma situação mais complexa, e eu acho que é o ponto onde talvez seja o mais sensível
é não saber exatamente o que vai acontecer. Do ponto de vista eleitoral, isso sempre ocorre. E eleições geram incertezas, né? E aí é um ponto que eu gosto de dizer, que a economia, muitas vezes, ela é um pouco de psicologia e de números. Por quê? Porque quando a gente olha as bases econômicas, a gente vê que a razão dívida PIB do Brasil, ou seja, o nosso endividamento completo, está relativamente controlado e até decresceu nos últimos 2 meses. A gente tem um crescimento, uma volta de todas as atividades, porque o nosso índice de vacinação é muito grande. A gente já passou os Estados Unidos em números relativos, né, por milhão, e mostra que hoje o Brasil está sendo um dos melhores países do ponto de vista de retomadas rápidas da economia. Entretanto, do ponto de vista de investidores, há uma percepção negativa para o ano que vem. Não se sabe o que vai ser o período eleitoral. A inflação ainda não mostra sinais de decrescimento, né, de diminuição. E o crescimento de 2022 está sendo revisado para baixo por vários agentes econômicos. Isso significa que, do ponto de vista psicológico, o investidor, seja ele estrangeiro ou seja ele nacional, fica com medo de colocar o dinheiro no Brasil. Quando a gente fala isso, muitas pessoas pensam: mas isso aí é uma coisa de mercado financeiro, uma coisa muito longa, uma coisa distante da nossa realidade, mas na verdade não é. Porque a partir do momento que o investidor, seja ele local ou internacional, decide não colocar o dinheiro para rodar, ele prefere deixar o dinheiro aplicado no banco, isso significa menos compras das empresas, isso significa menos financiamentos dos bancos, isso significa menos contratações de pessoas, isso significa que mais tempo o Brasil vai demorar para diminuir o desemprego. E, do ponto de vista histórico, não existe solução mágica. Não vai ser uma reeleição do governo federal ou uma nova eleição que vai de outro presidente que isso vai mudar. Do ponto de vista histórico, o que precisam são regramentos fiscais, são certezas de contratos, são um conjunto de ideias e arcabouços que o Brasil é um país importante para se investir. E, do meu ponto de vista, eu acho que o Brasil se dá muita importância, apesar de todas as nossas qualidades, e quando eu digo isso, a gente tem... O Brasil é a 12ª maior economia do mundo, já foi a 8ª. A gente tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem uma população jovem, uma população que consome. Então, isso é muito positivo. Mas nós temos concorrentes. Hoje, é muito mais atrativo você investir no México, na Colômbia, que são países da América Latina, que têm mais ou menos os mesmos problemas, mas tem um arcabouço muito mais crível e muito mais fácil. A gente teve uma desvalorização cambial de mais de 28% nos últimos anos. Isso é uma situação que torna todo mundo que tem real, todo mundo que paga suas contas em real, nos torna mais pobres. Porque seja um copo desse, ou seja uma televisão, ou qualquer outro item, está relativamente indexado ao dólar. Então, isso é um problema sério. E o que eu converso com investidores e que mais aterroriza eles é a incerteza de investimentos no Brasil. Isso não é uma questão de governo federal, governos estaduais, isso às vezes é uma questão conjuntural do nosso país. Imagine um investidor inglês ou de um fundo árabe que quer montar uma fábrica no Brasil e ele liga na TV e ele vê que o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, insatisfeito com como é que se diz, um pedágio que teve lá, pegou, simplesmente ignorou todos os contratos e passou o trator em cima e tirou as cancelas. Qual é a segurança que a gente dá para investidores virem para cá? A gente pode falar que o Brasil é o melhor país do mundo, mas enquanto esse tipo de atividade não for recriminada, isso não vai ocorrer, né? E não existe país do nível do Brasil em desenvolvimento que conseguiu se tornar desenvolvido basicamente pelas suas próprias forças. A gente precisa de um conjunto massivo de investimento estrangeiro para transformar a nossa realidade. E quando eu faço transformar a nossa realidade, é desde diminuir o nível de desemprego até a gente diminuir o nível de criminalidade.
Porque quando a gente fala que o Brasil hoje é um país complexo do ponto de vista de segurança pública, isso significa que as pessoas estão no crime porque elas não têm oportunidades econômicas. É muito difícil arrumar um emprego que consiga manter a sua subsistência, quando, por outro lado, existem opções de criminalidade com dinheiro fácil. Então, se o Brasil não conseguir se modernizar ao ponto de contratos internacionais serem arbitrados por órgãos independentes e não pelas cortes locais que vão favorecer o Estado, se a gente não mostrar que o país tem uma capacidade de pagamento dos seus dados fiscais, que a gente honra os orçamentos, honra as leis de uma maneira concreta, e eu não estou falando isso a nível federal, estou falando em todos os níveis, né? Um exemplo mais simples é uma prefeitura que contrata uma empresa para fazer uma obra e não paga, né? Se a gente não tem essa mudança concreta, a gente não vai ter um país que vai crescer 5%, 6% como é a China, como é a Índia. A gente vai ser países que vão crescendo 1,5%, 2%, como a gente vem fazendo nos últimos 10, 12 anos. Isso se nós chegarmos a esse patamar, né, a curto prazo. A curto prazo, eu acho que são um conjunto de reformas estruturais que o Brasil precisa fazer nas 3 esferas: União, Estados e município. Se a gente não fizer esse conjunto de reformas, qualquer outra coisa que a gente possa fazer não passa. Isso não passa por uma eleição política de um salvador da pátria, que é um outro problema. Passa por uma eleição de grupos de ideias, de pensamentos que envolvam você eleger senadores, deputados, prefeitos, governadores, que estejam alinhados com a mesma ideia de país. Eu gosto de dizer que a China, ela tem muitos problemas por ser um país que realmente é totalitário, é um país que não tem respeito por direitos individuais, mas é um país que, quando quer resolver os problemas, faz. Porque existe, do ponto de vista ideológico deles, uma visão seguinte, que o burocracismo excessivo, o personalismo excessivo, o hedonismo excessivo são condutas nocivas para a sociedade. Infelizmente, a gente vê essas condutas nocivas não de agora, a gente vê isso nos últimos 20 anos. Então, o Brasil precisa de um conjunto de reformas muito estruturais para que a gente possa crescer. Mas quando você fala, Igor, o que você vai ver em 22? Eu acho que a gente vai ver um pouco de turbulência, pelo fato de a gente estar no ano eleitoral, mas é um ano que a gente vai crescer. Vai ser um ano que vai estar continuando uma volta econômica e que, por sermos um país que exporta muito matéria-prima, carne, frango, minério de ferro, vamos nos aproveitar de um plano de expansão de 3 trilhões de euros da Europa, vamos nos aproveitar de 1,3 trilhões de expansão de infraestrutura nos Estados Unidos e que isso vai tudo favorecer o Brasil, de uma maneira geral, como sempre favoreceu. Mas que isso vai mudar fundamentalmente a economia brasileira, não vai. Vai nos dar alguns anos de melhoras. Igor, você acabou de citar esses planos de investimentos da Europa. Eu queria até retomar um ponto da sua fala inicial sobre esse contexto de que as grandes transformações do mundo vieram seguidos de um ciclo de desenvolvimento econômico. Só que quando a gente fala nessas situações como, por exemplo, gripe espanhola, crack da Bolsa em 29, as guerras mundiais, ainda não havia essa preocupação com uma economia geradora de carbono como existe hoje. Então, eu queria te pedir uma análise sobre isso, sobre como isso vai mudar esse contexto de expansão econômica e também de uma medida que a Europa anunciou hoje, que é de rastrear todas as importações de commodities e bloquear as importações que são feitas pelos 27 países do bloco, de países que emitem muito carbono, de commodities que estão ligadas ao desmatamento. De que forma que isso vai atingir o Brasil? Mas aí eu vou te pedir para guardar essa análise para o próximo bloco, que a gente já está passando para o próximo bloco. Pode ser? Perfeito, vamos lá. Páginas Vermelhas volta já já.
Páginas Vermelhas já está de volta. Hoje eu estou conversando com o economista Igor Lucena. Igor, nós encerramos o último bloco e tinha feito essa provocação dupla para você, né? Sobre quais são os desafios desse novo ciclo de desenvolvimento econômico, novo ciclo de crescimento que tomara, oxalá, nós vejamos a partir de 2022, mas quais são as consequências dessa nova preocupação com uma economia de baixo carbono e também a outra análise que eu pedi que você fizesse é sobre essa decisão anunciada da União Europeia de bloquear as exportações de commodities originárias de regiões onde há desmatamento. O que é que você acha que esse componente ambiental que agora realmente é predominante, essa preocupação, a gente viu aí na COP26 que acabou de ocorrer em Glasgow, que essa é uma preocupação cada vez mais permanente, né? Exato. Eu acho que mudanças econômicas, elas são cíclicas e eu acho interessante porque a beleza do capitalismo é que, ao se reproduzir o capital, né, as estruturas financeiras, ele é como uma espécie de um organismo inteligente, ele consegue se preservar, né? E se reinventar também. E se reinventar. Né? Quantas vezes? E ele faz com que os agentes se reinventem. E voltando à história do Brasil, obviamente com suas devidas proporções, mas quando a Inglaterra decidiu pela abolição da escravatura em todas as suas colônias, ela impôs um bloqueio ao Brasil, que era ainda um dos únicos países que tinha escravos, e muita gente não sabe, mas um dos grandes impulsos para que a princesa Isabel fizesse e finalmente colocasse em prática a fim da escravidão no Brasil foi a pressão inglesa, né? O fato do Brasil não conseguir mais negociar com a Inglaterra e com outros países, com um bloqueio continental praticamente, impulsionou muito para que o Brasil encerrasse a escravidão no país como mão de obra. E quando isso ocorreu, parte dos escravos se tornaram assalariados, parte não, mas isso revolucionou a maneira de produção econômica e a gente começou a ter o começo de uma classe que começava a ter renda. E isso revolucionou demais as nossas cidades e centros urbanos, porque começamos a ter consumos de pessoas que não tinham, porque eram escravos e depois se tornaram livres, né? E começaram a receber pelos trabalhos que faziam. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, é uma espécie de mudança, mais uma vez, disso, mas é uma certa imposição, porque a partir do momento que a União Europeia faz um rastreio e começa a colocar pressão em cima, não só do Brasil, mas de todos os outros países, ela faz o mesmo efeito. Ou você se readequa à nova realidade, ou tem sanções econômicas. Eu acho que isso é uma oportunidade. É uma oportunidade para que a gente possa efetivamente transformar matrizes produtivas. Isso de várias maneiras. Primeiro, bancos hoje já começam a colocar taxas de juros mais baixas para investidores que têm projetos voltados para a área ambiental. E, principalmente, isso significa que o país, eu não diria que a palavra será forçado, mas receberá incentivos, de uma maneira ou de outra, para mudar a nossa matriz econômica e produtiva. Mas aí nós temos o governo federal com emissão de sinais completamente contrários, né? Nós temos aí várias ações que a gente pode pontuar aqui, de desmonte do Ministério do Meio Ambiente, de dados que são de conflito de dados oficiais, que o governo questiona dados produzidos por órgãos oficiais como o INPE. Nós temos um aumento exponencial do desmatamento, nós temos discursos irreais que são feitos em conferências no exterior, nós temos, inclusive, um presidente citando dados que são falsos, como agora nessa última viagem em Dubai, e apresentando um país que de fato não existe, né? Então, como é que a gente pode acreditar que o país vai ser puxado por essa proibição da União Europeia, enquanto o governo está emitindo sinais contrários? Eu acredito que tem dois pontos que são fundamentais aí. O primeiro é a realidade econômica se impõe sempre. Independente de governo A, B ou C ter uma posição, no final, as atitudes são puxadas por quem paga a conta. Então, a partir do momento que você tem exportadores, que são empresas privadas, que
que vão efetivamente trabalhar em cima disso, existirá pressões para que toda a cadeia produtiva se organize de acordo com as regras e parâmetros internacionais. Isso não é de um governo ou de outro. Eu acho que isso é um fator histórico, seja da escravatura, da abolição da escravatura, seja hoje. Mas quando a gente fala do governo federal, existe um fator que foi apresentado na COP, que talvez a mídia não tenha colocado de maneira aberta, e que foi muito positivo, que foram a criação pelos ministérios do chamado cédula do produtor rural verde. O que é isso? Hoje em dia a gente tem um produto que se chama cédula de produção rural, aonde os agricultores, eles são financiados e eles pagam com parte da sua produção. Isso é uma coisa muito comum. Agora, com a cédula de produção rural verde, os agricultores serão monetarizados ou vão receber recursos financeiros para a manutenção da área verde na sua produção. Então, imagine que a pessoa tem uma área produtiva de 10 mil hectares e ele tem 5 mil hectares ali de verde. Ele pode emitir uma cédula dessa hoje, para proteger aquela região e, a partir daí, ele financiar suas atividades com a proteção do meio ambiente. Então, eu acho que esse produto foi divulgado na COP26 e eu acho que é um produto excelente do ponto de vista de operacionalização e que, por mais que a gente possa ter situações pontuais divergentes do ponto de vista do governo, eu acho que esse tipo de atividade, esse tipo de produto e esse tipo de financiarização do meio ambiente vai de encontro com a realidade. Então, quando eu digo para você que a realidade financeira se impõe, é esse tipo de atividade, um arcabouço econômico criado pelo governo federal, alinhado com produtores e com a preservação do meio ambiente que vai estar disponível no mercado. Igor, e o que é que falta? É um assunto que é correlato. O que é que falta para que seja implementado o mercado de crédito de carbono? Além de vontade política, claro. Não, eu acho que isso aí tem muito problema do ponto de vista geopolítico internacional, né? Não é só do ponto de vista local. Existe uma visão de governo, não só desse, mas dos outros governos, que o Brasil é um grande potencial, como é que posso dizer, que vai receber créditos de carbono em demasia e que esses cálculos não são efetivamente aceitos por outros membros da comunidade internacional. O que efetivamente falta para uma conjunção total do crédito de carbono são acordos internacionais. Agora, o cenário internacional é complexo. Do ponto de vista geoeconômico, nós estamos hoje num mundo tripolar, onde existe uma visão de mundo dominado por uma visão chinesa e sua zona de influência, então é sino-russa e os países do oeste do euro-afroasiático. A gente tem uma visão da União Europeia, que é muito pré-estabelecida entre os 27 países do bloco e uma parte da África, e um bloco formado pelos Estados Unidos, Canadá, Austrália, os países mais anglo-saxônicos. Esses três blocos têm visões diferentes da parte ecológica e principalmente dessa visão de créditos de carbono. Então, para que esse mercado todo se reorganize, que o Brasil efetivamente possa ter suas demandas pré-estabelecidas, acho que teremos que ter outras COPs nos próximos anos de debate, porque isso envolve produção industrial, isso envolve países de desenvolvimento como não só o Brasil, mas a Índia, que acreditam que precisam de mais recursos. A própria Índia pediu $1 trilhão em créditos para mudar a sua matriz energética. Então, é um conjunto de debates. Agora, que nós tivemos avanços, tivemos. E eu acho que esses avanços serão positivos para as próximas reuniões. Mas, do meu ponto de vista para o Brasil, o cenário internacional se impõe ao Brasil e eu acho que o Brasil será capaz de responder à altura para mudar a sua matriz e fazer os ajustes necessários para que a gente possa se adequar do ponto de vista internacional. Lembrando que, apesar de todos os desafios, do ponto de vista de produção de carne, frango e uma matriz
de fonte de proteína, nós somos o principal país e continuaremos a sê-lo. Agora, se nós temos que mudar como isso é produzido, talvez seja esse o momento. E é como eu digo, sempre crises e pressões geram oportunidades de negócios. Então, talvez seja uma oportunidade de negócios até para os nossos produtores. Igor, aqui no Brasil você falou nesse mundo tripolar e aqui no Brasil também, volta e meia, a gente se vê com essa justificativa de que não podemos deixar o comunismo se apossar do Brasil e tal, reforçando essa polarização que, pelo menos a meu ver, né, na minha avaliação, não existe mais espaço, é uma discussão anacrônica que remete aí tempos de revolução industrial ainda. Você compartilha dessa visão de que o Brasil não está e não esteve à beira de ser tomado pelo comunismo e que é uma discussão ultrapassada? Eu acho que a visão comunista, quando a gente fala assim da década de 70, não existe mais. Agora, quando a gente fala de China, hoje, eles são muito claros na palavra que eles usam, que é defenderemos o comunismo com aspectos chineses, que não é o comunismo tradicional que nós... Que nunca existiu, na verdade. Exatamente, não é o comunismo da União Soviética. O que é o comunismo chinês? O comunismo chinês é o Estado exacerbado, a política do partido único, mas com características ultra-radicais do ponto de vista econômico, aonde a maximização do lucro é sem fim. Né? Então, essa é o que a gente chama de comunismo com características chinesas e que vai continuar a sê-lo. Agora, o que é o grande debate, acho, da atualidade, e nem considero que seja um movimento mais à esquerda ou mais à direita, é uma visão de mais Estado e menos Estado. Né? Aonde, do ponto de vista econômico, o Estado deve estar mais presente ou menos presente. E aí é um debate que tem que ser mais levado a sério. Hoje, nesse pós-pandemia, a necessidade e a presença do Estado é cada vez maior. Agora, chega um momento que o Estado não faz tudo. E aí você se torna um Estado, uma nação com menos Estado e mais iniciativa privada. Esse ciclo de mais ou menos Estado é o que vem rodando no planeta nos últimos 100 anos. Né? O meu ponto de vista muito mais crítico em relação a isso é quando esses limites são pré-estabelecidos. E o que eu acho que fica um pouco distoante no Brasil é o uso das palavras de maneira errônea, talvez. Quando você tem uma política como Bolsa Família, muita gente diz, é uma política assistencialista de esquerda. Quando você vai na prática, eu pego a função do Estado, que ela é de redistribuição da renda, e eu dou diretamente para as famílias menos carentes e elas escolhem o que elas querem comprar. Então, é uma política de liberdade individual sobre o Estado. Então, isso, na verdade, é uma política de direita que surgiu na Índia. Agora, quando você diz que você dá cestas básicas em campos agregados específicos para pequenos agrupamentos sociais, aí sim você está fazendo uma política onde o Estado talvez decida o que é melhor para as pessoas. Aí é muito mais próximo. Mas esse debate, eu acho que está um pouco longe da nossa sociedade. E eu acho que socialismo, comunismo, eu acho que isso está muito longe da nossa realidade, porque o país tem uma economia de mercado. Nós temos uma sociedade que não tolera repressão de direitos individuais, que o socialismo e o comunismo não tem respeito. Então, você nunca poderia admitir hoje o fechamento de jornais, televisões ou a impossibilidade de fazer manifestações em rua. Agora, quais são os limites que o Estado, dentro de uma sociedade plural e democrática, deve ter? E aí eu faço uma questão mais séria. O Estado teria direito de saber indiscriminadamente quanto cada cidadão tem em suas contas bancárias? Eu acho que não. O Estado indiscriminadamente pode tomar os seus bens com ações judiciais de primeira instância? Eu acho que não. Então, eu acho que o grande debate social hoje
para os dois lados, esquerda, direita, centro, é quais são os limites do Estado dentro da nossa sociedade. Até onde nós queremos que o Estado chegue, existe e faça. E até onde não. Peraí, isso não é... Isso você já está fugindo da linha. E eu falo por questões muito mais complexas e amplas. Eu acho que aborto deve ser uma coisa que está ilegal, até hoje no Brasil. Isso é uma medida de saúde pública ou uma medida religiosa? E se for uma medida religiosa, tem sentido o Estado se meter do ponto de vista religioso? Né? Então, isso é complexo. Né? E muitas vezes, esses debates ficam reduzidos a isso. É comunista, é socialista, é fascista, é radical. E esse debate não leva a nada. O debate real é o debate denso, onde os mínimos detalhes são estabelecidos. Agora, se nós vamos ter esse debate daqui para frente, é uma decisão da nossa sociedade. E economia, a razão econômica de ser, é a melhor alocação dos recursos de uma sociedade. E esses recursos são escassos. E o maior recurso escasso que a nossa sociedade tem é o tempo. Então, se a gente vai perder o nosso tempo debatendo, sei lá, se vai ter subsídio para caminhoneiro ou não, ou a gente vai debater, será que a gente efetivamente precisa ter apenas uma empresa refinando petróleo no país inteiro? Talvez a gente precise pensar um pouco mais sobre isso. Ok, Igor, a gente vai passar agora para o nosso último bloco. A gente volta conversando um pouquinho mais sobre a economia, mas ainda quero falar com você sobre o Sana e também sobre o Grupo Corpus. Perfeito. Páginas Vermelhas volta já já. Já estamos de volta. Hoje eu estou conversando com o economista Igor Lucena. Igor, antes de passar para o Sana e passar também um pouquinho para o Grupo Corpus, eu queria fazer mais umas perguntinhas sobre a economia, sobre o que é que nos espera, né? Ainda para 2022, nós começamos, 2022 vai ser a finalização de um ciclo onde se esperava que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fosse de fato o guia deste governo e infelizmente não foi. O ministro foi enfraquecido, sofreu baixas na sua equipe, por exemplo, agora a desoneração que foi anunciada diretamente entre o presidente e os empresários, não foi uma coisa que foi conversada antes. O que é que você acredita que, apesar de toda a expectativa que o mercado depositava nele, qual vai ser o legado de Paulo Guedes na história do Brasil? Eu acho que a equipe econômica fez algumas atividades que foram muito produtivas do ponto de vista de legado. Eu acho que todo governo, entre acertos e erros, deixam mudanças substanciais no Brasil. E eu falo isso porque nós somos um país relativamente jovem, né? Muitas vezes as pessoas querem grandes mudanças de imediato, em 2, 3, 4 anos, e às vezes a gente esquece de que nações como o Japão ou a própria Alemanha têm centenas, milhares, às vezes o Japão mais de 1000 anos de história até chegar onde estamos. Mas alguns pontos são importantes de citar, que vão ficar como legados positivos. O primeiro é a própria reforma da Previdência, né, que foi começada no governo Temer e depois foi continuada pelo ministro Paulo Guedes. Parte da equipe, inclusive, estava nos dois governos. E eu acho que tem um ponto principal que foi a independência do Banco Central. Do meu ponto de vista econômico, a gente tem a famosa tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Agora, com a financiarização do planeta e como todos os agentes macroeconômicos hoje precisam de atividades econômicas e que o mercado financeiro hoje ele é como se fosse um espelho da realidade dos países, os bancos centrais tomaram grandes papéis. E eu acho que o maior legado que pode ser deixado para esse governo vai ser um Banco Central independente com mandatos, como é o efeito na Austrália, na Nova Zelândia, na União Europeia, nos Estados Unidos, aonde ingerências políticas não
são admitidas. Mas você acha que quase 14 milhões de desempregados, uma inflação de 2 dígitos, juros em alta, que vai subir mais ainda nas próximas reuniões do Copom, que já é a expectativa, todo o mercado já sabe disso. Temos ainda também um crescimento econômico que não está chegando nas pessoas. Temos a queda do consumo de carne bovina, né? Os preços exorbitantes como estão chegando. Você acha que esse legado positivo da independência do Banco Central vai ser ofuscado por toda essa situação pela qual as pessoas estão passando, de carestia, de alta da inflação, dos juros, de emprego que não está sendo gerado, apesar da economia estar sendo reativada? E esse é um ponto, Tunay, que é importante e que às vezes as pessoas preferem resoluções mágicas e soluções simples. Os 14 milhões de desempregados, ou a situação econômica que nós estamos passando, em quase todos os países tiveram momentos negativos como nós estamos. Não há dúvida que a pandemia trouxe esses problemas. Agora, a gente está passando por um momento que é relativamente conjuntural. A inflação deve terminar em 10% esse ano. As expectativas, de uma maneira geral, é que isso vai para 4% no ano que vem. Obviamente, isso não é um alento para todas as pessoas que estão desempregadas. Eu acho que se a gente esperar que no futuro as atividades econômicas se autorresolvam, as pessoas vão morrer de fome. Por isso que o Estado existe, para resolver problemas que são conjunturais. Agora, quando a gente fala sobre locações específicas, como você está falando dessa taxa de juros, e aí é um ponto importante para a gente falar sobre independência de Banco Central. É muito mais fácil para governos colocar taxas de juros da maneira que eles querem para impedir diminuição da atividade econômica, para de alguma maneira fazer com que os empréstimos fiquem mais baratos. Agora, o desarranjo que isso dá em toda a economia e o impacto que isso dá para os mais pobres é muito pior. Nós vimos isso no nosso passado, quando o Banco Central, em outros tempos, antes do Plano Real, reajustava as taxas de juros de acordo com a vontade do governo. Agora, se a gente quer que as pessoas voltem a ter poder de compra, nós precisamos que a economia volte para os eixos. Então, por mais que hoje você veja uma taxa de juros crescente, a missão do Banco Central é essa. Por quê? Porque ele precisa preservar o poder de compra das pessoas. Se ele não fizer isso, o real se desvaloriza ainda mais. E se o real se desvalorizar, as pessoas ficam mais pobres. Então, é um ponto que hoje, que quando a gente está no olho do furacão, a gente às vezes... E eu entendo o seu ponto de vista. Ele é complexo, ele é duro, mas ele é necessário para um reajuste. A gente viu isso no passado. Se isso não ocorrer esse ajuste agora, com taxas de juros, lá na frente a gente não vai ter recuperação, a gente não vai ter diminuição do nível de desempregados. Então, por mais técnico que isso possa parecer, é um legado importante. Esses 14 milhões de desempregados, e ainda já a gente vê um plano de valorização da carne muito complexo, sim, é. Mas eu não acredito que isso vai perdurar no ano que vem. Não é à toa que o preço dos alimentos já vai ser visto como menor nos próximos meses, principalmente por uma mudança do patamar nas nossas exportações. Então, isso significa que, para muitos dos exportadores, vai começar a ficar mais vantajoso preços menores no Brasil. Vender para o mercado interno. Vender para o mercado interno. Mais atrativo, né? Agora, se você pensar, setor automobilístico. O setor automobilístico está com a própria montadoras hoje vão diminuir em mais de 500 mil carros suas produções. Isso por quê? Porque a oferta e demanda mundial estão totalmente desorganizadas. Isso só vai voltar a melhorar no ano que vem. E como é que isso está sendo feito? Resolvido. Expansão de novas fábricas de microchips, um aumento na capacidade produtiva da parte de silício. Só que isso tudo também está colocando pessoas em desemprego, que pessoas não estão trabalhando, fábricas não estão contratando. Existe um desarranjo internacional que o Brasil está sentindo também, mas que autoridades financeiras e monetárias estão tendo que se reorganizar, estão. E eu acredito que 2021 ainda é um ano duro, mas 2022 as perspectivas
de diminuição de inflação, queda de preços, retomada da atividade econômica, principalmente no pós-eleição, pós-outubro, setembro, outubro, acredito que vão ser bem melhores. A Argentina sofreu um baque há alguns anos que não se recuperou a questão da moratória da dívida argentina. Claro. Até hoje, a Argentina sofre com uma crise de confiabilidade. Você acredita que esse furo no teto de gastos que está prestes a ser autorizado, a questão dos precatórios também, que vai para o Senado agora, foi aprovado na Câmara, vai para o Senado, isso pode gerar uma crise de confiabilidade e fazer o Brasil reeditar a história da Argentina nos anos 90 e anos 2000? Existem 2 pontos. O primeiro é a questão de precificação. Não só esse governo, como qualquer outro governo que muda o patamar do teto de gastos, de uma maneira geral, ele não impacta esse tipo de credibilidade como o nível argentino, por 2 motivos. O primeiro, ele precifica o risco do país, que aumentou efetivamente, ou seja, investidores cobram mais caro para investir no Brasil. O segundo, a análise do que é feito para a quebra do teto de gastos. Como o teto de gastos, dos 90 bilhões, 40 vão ser usados para o Auxílio Brasil de R$400, impacta diretamente naquilo que você falou, auxílio aos mais pobres. Então, a análise da qualidade aonde vai ser gastos é importante. Agora, mais importante que isso, por que o Brasil não vira uma Argentina? Porque 98% da nossa dívida estão em reais e são dos brasileiros. A dívida argentina ela é toda dolarizada, e a grande maioria dela, 68%, fica em investidores internacionais. Então, a pressão para pagamentos de juros são maiores e a própria Argentina não tem a capacidade de emissão de dólares para refinanciar a sua dívida. Qual é a diferença do Brasil? Como a nossa dívida foi saneada e transformada em reais, ainda na época da transição monetária, o que nós fazemos quando há um processo desse de aumento, de estouro de teto de dívida, é a emissão de títulos que pagam mais caros, mas que nós, por emitirmos eles em reais, conseguimos nos financiar. Então, a razão da nossa dívida PIB pode até aumentar no curto prazo, mas o índice de credibilidade da nossa moeda e o fato de os grandes detentores dela serem nós mesmos, e quando eu digo nós mesmos, são os fundos de pensão, são os investidores que têm o seu CDB, e são os próprios aplicadores em fundos, poupanças, são pessoas físicas e jurídicas do Brasil. Isso faz com que a pressão sobre o nosso próprio país seja menor. Então, esses conjuntos, do ponto de vista monetário, inviabilizam o Brasil se tornar uma Argentina. Por isso que é tão importante a defesa da moeda e por isso que é tão importante uma instituição como o Banco Central independente, porque esse tipo de situação, essa argentinalização, não ocorre no nosso país. Igor, e sobre o Sana, né? O que é que a gente pode esperar da próxima edição, essa edição de reencontro, e como é que você equilibra esses 2 universos que parecem tão díspares? Né? Eles parecem díspares, mas na verdade eles são muito interligados. O ponto de vista de eventos, e aí é uma coisa que muita gente sente, que foram os primeiros setores a serem impactados, junto com restaurantes, bares, né? E que são atividades de contato, de pessoas, e está sendo o último a voltar. Né? Então, é uma volta complexa, é uma volta dura, mas é uma volta gratificante. Então, a gente está preparando a volta de desenhistas, convidados. A gente entende que as pessoas querem ter a experiência de estar presente de novo, de verem os seus ídolos, de verem os seus cantores. E aí é um ponto que é interessante, porque por mais que nós tivemos e fizemos versões online, as pessoas precisam estar... Nós somos seres sociáveis. Então, obviamente, o evento vai ter todas as medidas de proteção, de máscaras que vão estar em contato, de vacinação, de checagem, mas as pessoas querem estar presentes, como a gente está vendo em outros países do mundo inteiro, né? Então, assim, eu era muito crítico dessa situação de que vamos ter o novo normal. Acho que a gente tem um novo normal. Você não muda em 2 anos 10 mil anos de história de pessoas se encontrando, né? Apesar da gente ter sobrevivido peste negra, gripes aviárias, gripe espanhola e todos os outros tipos de coisas. Mas o nosso objetivo é reencontrar as pessoas, trazer de volta desses 20 anos as melhores atividades que nós fizemos e fazer as pessoas, nesse caso, saírem de casa e reencontrar os amigos, reencontrar as famílias. O Sana sempre se julgou por um evento família, onde você vai pais, irmãos,
primos. E essa é a nossa ideia, é trazer, voltar todo esse universo geek de quadrinhos, de animação. E por mais que possa parecer totalmente diferente da economia, isso muda muito, porque a gente trata na produção do evento com vários países, a gente trata com vários setores empresariais, a gente trabalha com câmbio, a gente trabalha com acordos, com toda a parte de burocracia que você imaginar de trazer pessoas do Japão, dos Estados Unidos. E a gente fica muito feliz de que esse é um evento tradicional da cidade de Fortaleza e que vai voltar. E a gente espera que outros eventos voltem também. A gente não fica satisfeito quando a gente vê que muita gente não conseguiu sobreviver nessa crise. E a gente poder voltar e sentir no retorno das pessoas a vontade de estar no evento, para a gente é muito gratificante, é muito feliz de que as pessoas querem ver aquele trabalho de 20 anos voltar para a realidade. Então vai ter Sana. Vai ter Sana. Janeiro, a gente já está preparando em janeiro do ano que vem, com certeza, a Sana de volta, e no nosso site, portalsana.com.br, inclusive no site do Simpla, nas nossas redes sociais, a gente já está começando a vender os ingressos iniciais de lotes, então, preços promocionais, quem já estiver interessado pode entrar nas redes sociais e começar a ver um pouquinho do que vai acontecer em janeiro desse ano, e a gente ver como estão as medidas de liberalização, a gente seguindo também todos os protocolos de saúde e, claro, todas as regras que o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza reorganizam para que os eventos possam ocorrer da melhor maneira possível. Ok, Igor, muito obrigado pela nossa conversa hoje, foi realmente muito boa, muito esclarecedora. Pena que a gente tinha pouco tempo, né? Porque exatamente, mas ficamos para próximas vezes. Pronto, já fica o convite feito para outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Igor. E o Páginas Vermelhas fica por aqui. Até a próxima edição e obrigado pela sua companhia.